A história da humanidade na cultura ocidental nos apresenta que o trabalho feminino sempre esteve presente nas camadas populares. A busca e a conquista de mostrar a força feminina, o seu valor de força produtiva e a voz foi uma conquista ao longo dos séculos e que nós vencemos no século XX. Nós, mulheres do século XXI, hoje podemos escolher o caminho amoroso, maternal, profissional e, ao mesmo tempo, dizer o que queremos. E assim, o Uninta em 2020 homenageia no mês das mulheres com uma série de entrevistas em que mulheres apresentam a sua trajetória, o seu percurso profissional. E serão vídeos de 20 a 30 minutos em que elas demonstram como foi essa escolha, como marcou sua vida e como percorreram essa trajetória. E elas são arquiteta, artista plástica, policial, médica, assistente social e professoras. Profissões femininas. Uma boa conversa hoje com uma das profissões mais importantes que a gente tem na história da humanidade, que é o cuidado, o agir, o intervir, que é o campo da medicina. Mas hoje, profissões femininas têm uma novidade. É uma jovem início de carreira, início de formação dessa nova profissão e o seu poder de escolha. Aqui nós vamos receber a caloura, quentinha informação de medicina do Centro Universitário INTA, Uninta, a Sara Amado Sá, né? É. Não troquei não, né, Sara? Sara Amado. Tipo Jorge Amado mesmo. Sara Amado está aqui conosco para conversar sobre essa opção de profissão numa determinada fase da vida tão inicial. Vale ressaltar que alguns séculos atrás e algumas décadas, por exemplo, aqui no Brasil, na idade em que ela está, 17 anos, já era para estar casada e com pelo menos 2 filhos. Mas no século XXI, a nossa orientação é que encontre uma profissão, construa a sua carreira, posteriormente constitua a família, né? Então, acho que a nossa entrevistada de hoje está seguindo esses passos. Vamos lá conhecê-la? Seja muito bem-vinda, Sara Amado, né? Hoje nós vamos conversar para lhe conhecer um pouco mais. Esse quadro discute histórias de vida a partir da experiência e dessa difícil. Para umas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil escolher a sua profissão. Porque quem escolhe a nossa profissão somos nós, né? Então a gente recebe orientações da família, dos amigos, do meio social, mas a opção é nossa. Você é uma jovem linda, né? Início de vida, iniciando uma formação de carreira. Como foi essa escolha, Sara? Assim, é fácil, não é? Ano passado não. Era ensino médio, agora já é universitária. Sim, até quando a gente está assim, no ensino médio, você vê assim, uma diferença muito grande entre os pensamentos né, dos jovens. Porque existem adolescentes que já estão 100% convictos do que eles querem. A gente chega assim, no primeiro ano do ensino médio, tem gente que já sabe exatamente o que vai querer. E sabem disso desde crianças, né? Às vezes a gente tem um sonho, uma convicção desde pequeno e é que a gente leva isso por muito tempo e acaba seguindo isso, porque é realmente algo que deixa, satisfaz, né, a pessoa. Agora tiveram vários amigos meus que eram parecidos comigo, que na verdade não faziam a menor ideia do que queriam. Eu por muito tempo, desde pequena, eu gostava muito de ciências. Eu sempre gostei de estudar o corpo humano. Só que eu não via medicina como opção. Porque, eu não sei, talvez essa expectativa que as pessoas colocam no curso, ou o fato de tantas pessoas quererem ele, me fazia ficar um pouco assim, né? Eu não me sentia, como é que eu posso dizer? Eu não me sentia muito identificada com isso. Não era um curso que me vinha à cabeça, apesar de eu gostar de ciências e estudar o corpo humano desde criança. E quando eu cheguei no ensino médio, eu definitivamente não achava que eu ia fazer medicina. Minha mãe falava, Sara, por que você não tenta? Eu dizia, não, eu não quero medicina. Eu gostava muito de dançar, até hoje eu gosto. E eu pensei por muito tempo em fazer dança. Mas no ano retrasado,
em 2017, foi 2017, não foi no ano retrasado. Eu fiz uma parceria com os médicos estrangeiros, os médicos dos Estados Unidos, eles vêm todo ano para Fortaleza e eles fazem um trabalho voluntário. Eles vêm e vão atender em comunidades, comunidades carentes de Fortaleza, e eles precisam de tradutores. E aí eu acabei participando como uma tradutora desses médicos. A gente atendia os pacientes de forma gratuita, dava medicamentos de forma gratuita também, tudo para auxiliar as comunidades, prestava alguns serviços de conscientização e tudo mais. E nesse momento de médico-paciente, eles precisavam de alguém para traduzir. Eu traduzia os pacientes para o médico, o que os pacientes tinham a dizer para o médico, e eu passava o diagnóstico para os pacientes. E aí eu gostei muito de fazer isso, sabe? Aquele ambiente de estar ali ajudando pessoas que precisavam de ajuda. Eu conheci uma mulher que ela tinha diabetes, só que ela não tinha dinheiro para o tratamento correto da diabetes, e por conta disso as pernas dela estavam necrosando. Ela tá perto provavelmente hoje ela já nem deve ter mais a perna, porque os tecidos realmente estavam totalmente corroídos nas duas pernas. Ela não conseguia andar, ela precisava de uma dieta muito específica, que a família não podia entregar, porque ela não tinha dinheiro para o tratamento com insulina, por exemplo. E quando eu vi aquela esperança que a gente estava levando para ela, por mais que a gente não pudesse resolver muita coisa, a gente deu um momento ali de auxílio, né? E a gente se uniu para orar também, que o pessoal era todo ligado à igreja também. E aí eu senti que o que eu queria fazer da minha vida era ajudar as pessoas. Não exatamente pela medicina, mas eu queria ajudar as pessoas. Fosse como policial, bombeiro, enfermeiro, eu queria ajudar. Psicologia. Aí eu avaliei como é que eu posso ajudar as pessoas com as habilidades que eu tenho. E eu gostava de ciências, eu gostava de biologia, né? Gostava principalmente da parte humana. E eu tenho uma certa habilidade para esse tipo de coisa. Meus amigos costumam brincar comigo me chamando de telecurso, porque eu sempre dou explicações sobre as coisas e principalmente sobre o corpo humano. E aí eu pensei, por que eu não pego minha vontade de ajudar com minhas habilidades e transformo isso numa profissão? E a profissão que eu acho que mais se encaixava nesse aspecto era a medicina. Aí foi assim que eu cheguei à conclusão do que eu queria. Quem está nos assistindo viu essa linda história de encontro profissional numa das profissões mais concorridas nesse país. Então é um grande desafio. Eu fiquei lhe ouvindo aqui, Sara, e achando muito lindo essa identidade, né? Você se conhecendo, se identificando e podendo se encontrar nessa escolha que para alguns jovens é mais difícil, para outras é mais fácil. E você descreveu isso muito bem. E aí, então, como é muito concorrido, não é fácil. E você, nesse caso, conseguiu uma das maiores artimanhas para quem quer ser acadêmico de medicina, que é passar de primeira vez. Sim. E ainda ser na sua cidade, né? Sim. Isso é um benefício assim, enorme e que nem todo mundo consegue. Inclusive, eu tenho vários colegas que tentaram 5, 7 vezes até conseguirem entrar. Como foi a emoção desse resultado, né? Porque imagina, aí agora eu decidi, mas na hora que você decidiu, você já sabia que era concorrido nesse nível, né? Sim. A insegurança deve ter também batido. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E como foi ter conseguido? Justamente essas emoções fortes que a gente sente, medo e tudo mais, que eu não queria esperar mais tempo, porque uma opção que eu tinha era fazer o cursinho por 1 ano para ver se era isso que eu queria, para ter tempo, tentar o Enem de novo. Mas eu pensei que não era o que eu queria fazer, pois essa pressão toda que a gente sente estava realmente machucando muito o meu psicológico. Eu tive vários amigos da minha sala que começaram a tomar antidepressivo por conta de transtorno de ansiedade no terceiro ano. É muito difícil mesmo, porque a gente é muito novo. Nós todos temos cabeça de criança ainda. E quando a gente lida com esse vasto mar de opções do que fazer da vida e com essa concorrência, acaba
que não é todo mundo que aguenta, né? Tem pessoas que são mais fracas para algumas coisas, e eu era uma delas. Eu não estava me sentindo mais bem em escola. E aí, quando eu decidi que era isso que eu queria mesmo, eu vou tentar fazer medicina pro INTA. Eu vou entrar no processo seletivo. Porque eu entrei pelo processo seletivo que reaproveitava a nota do Enem, né? Eu já sabia qual era a minha nota. Não tinha chegado o Enem ainda do ano passado, né, no caso. Eu usei minha nota de 2018, antes de ter o Enem de 2019. Eu falei, eu quero isso. Então, eu nem esperei o Enem chegar e eu já estava aqui dentro. Porque eu não me sentia mais confortável o suficiente para continuar tentando. E desde o início eu queria fazer no INTA. Apesar de ter as opções do SISU, né, para você fazer com o federal e tudo mais, eu queria o INTA porque é perto de casa, porque é uma faculdade muito boa. Eu me sentia, eu falei até para minha mãe, mesmo se eu passar na federal, eu quero fazer no INTA. Porque eu confiava na instituição, confio na instituição. Só que no quesito empolgação, eu fiquei mais empolgada, na verdade, porque eu estava começando o curso e não porque eu passei. Quando eu passei, eu não me senti tão feliz. Eu vi muitos amigos passando, chorando, porque conseguiram, depois de tanto tempo batalhando. Ouvi falar até de pessoas que passaram 12 anos em cursinho para entrar na medicina. Sim. Mas quando eu me vi na minha posição de privilegiada, por estar a faculdade está bem aqui perto de mim, eu estava num colégio muito bom, num colégio particular, era fácil, entendeu? Então, para mim, eu não vi como uma conquista pessoal agora, eu vi como o início de um caminho para eu conquistar mais na frente. Eu estou mais empolgada para o dia que eu terminar o curso, que eu estiver na minha cerimônia de formatura e falar, eu consegui, agora sim eu consegui. Porque, para mim, particularmente para mim, o passar na faculdade, ou ser aprovado, né, no processo seletivo, foi só o começo. Eu não vi como uma conquista. Para mim, a conquista está lá na frente. Muito legal como é que você percebe isso, mas a história do curso realmente tem esse impacto. O ingresso é um grande desafio mesmo. E tem duas coisas aqui na Sara que eu estou observando. A coragem dela, porque cá para nós as aulas começaram segunda-feira. Aula inaugural segunda, as aulas iniciaram em sala de aula ontem, hoje foi o segundo dia em sala de aula. E ela, muito corajosa, está aqui também nessa conversa, nessa entrevista com você, partilhando essa informação. Então, isso já é um grau de coragem imenso. E o segundo é essa perspectiva mesmo de começo, meio e fim, porque ela já visualiza que é a finalização que vai ser o grande momento, porque sabe também do bom desafio que é o estudo da medicina. Ela está no melhor curso de medicina, quando eu digo classificado pelo MEC, porque são 5 itens de instrumentos de avaliação de qualquer curso de graduação nesse país, pelo Ministério da Educação, e as notas vão de 1 a 5 em cada item. E neste caso, foram todos 5, nada de arredondamento, né? 4,9 vira 5, é tudo 5. Então, isso é muito, muito, muito específico para os melhores cursos de medicina desse país. E, nesse caso, o UNINTA está dentro desse quadro, só para esclarecer, porque ela está dizendo, né, de confiar na instituição e confiar no quadro. O Dr. Roger Carneiro, que é o coordenador do curso, e toda a sua equipe tem muito esmero nesse processo. E assim nós tivemos ano passado, agora em janeiro, a formatura da primeira turma, né? Então, 39 novos médicos aí no mercado, e daqui a uns 6 anos, Sara? Eu espero. Daqui a uns 6 anos, eu acho que a gente volta nessa conversa aí diferente, né? Tem uma coisa que é importante de ver na sua juventude, a sua jovialidade. Você falou que gosta de dança, e eu já lhe vi em algumas apresentações. Ela dança muito bem, diferentes ritmos, mas eu conheço muito mais ela dançando o K-pop, que são as músicas pop da Coreia do Sul, né? Já ia dizer do Norte, né? Da Coreia do Sul. E ela dança muito bem, já fez workshops com coreanos, etc. Já nos encontramos
no show do BTS lá em São Paulo. Então, há uma carreira aí no FAMES, no SANA, e isso é muito bacana. E de ver que esse é um gosto, é um prazer, é uma alegria, né? E acho que é importante isso na sua fala, a respeitabilidade pelas diferentes áreas de profissão, né? Acho que quando você ainda estava aberta aí aos leques de opções, você foi maturando isso e a importância e a respeitabilidade que toda área tem, toda profissão tem, até, né, se identificar com uma dentro das suas potencialidades. Então, como é que tá? Aí eu vou, né, vou para a dança agora. Como é que tá o coração com a dança? Continua dançando, vai ter FAMES agora, FAMES Retrô, não é? Dia 13, eu acho, 14. Vai dar tempo? Porque a rotina de estudos, mudou. Em questão da dança, inclusive eu tenho agora um projeto para ajudar o pessoal, que na escola da minha irmã eles têm alguns projetos, né, de festivais que tem as danças, tem os eventos de desfile e tudo mais, e eu estou trabalhando com a sala para criar o espetáculo, né, deles, nas 3 categorias que eles têm relacionado à dança. E é uma coisa que eu continuo gostando muito. Inclusive, eu não pretendo seguir, em questão de carreira, só medicina. Se aparecer para mim a oportunidade de fazer cursos de dança, fazer workshops, ir para outros países para fazer... Tem um tipo de curso que é, às vezes, mensal, às vezes semanal, varia muito de um para outro, que eles têm certificados, né? São como se fossem academias que dão um intensivo, né? Num período de tempo. Eu já vi acontecendo bastante na Europa. Então, se me vier a oportunidade, eu vou atrás. E não é uma coisa que eu quero me separar, até porque isso é outra característica minha que eu tenho desde que eu era pequena. Eu sempre gostei muito de música. Desde pequena eu gosto dessas coisas e... Inclusive, eu era muito fã do Michael Jackson, quando eu era bem pequenininha mesmo. E eu acabei me descobrindo na dança quando eu tinha 11, 12 anos. E eu percebi o quão eu acho isso legal. Com 9 anos, eu queria fazer coreografia pros showzinhos de talento que tinha na escola. E quando eu vi a dança como uma forma de arte, como uma forma de expressão, que é uma coisa que eu vejo carecendo muito, tanto a medicina, tem médicos que não veem a medicina como algo para ajudar, e sim como... só uma fonte de renda, né? Tem muito médico ali que não está preocupado com o paciente, que não está preocupado com a pessoa. Do mesmo jeito, na dança, tem muitos dançarinos que esqueceram que a dança é uma forma de arte, de expressão. E quando eu percebi esse lado da dança, eu acabei me apaixonando e querendo trabalhar mais nisso. Eu passei aí dos meus 12 aos meus 17 anos investindo muito nas minhas habilidades e eu não pretendo deixar de lado, não. Mas é interessante, Sara, porque você está na profissão certa. Você vai ver entre os seus professores e futuramente colegas de profissão que os médicos eles sempre têm muitas habilidades. Eles vão para o campo da pintura, da música, da dança. Na hora que você reúne e começa a conversar, eles não são só médicos, né? Eles têm outras atividades, seja como hobby, seja como atividades de profissão, né, paralela, são radialistas. E na história política desse país, os médicos foram grandes políticos, inclusive muitas transformações sociais foram executadas por engenheiros, advogados e médicos, que eram os doutores da época, né? Então sempre foram pessoas muito influentes e por conta dessa habilidade, né, e dessa disposição da ajuda. Sara, uma alegria lhe receber. Eu queria, só para a gente já ir finalizando, pegar essa experiência que você teve, que eu acho que foi muito marcante para a sua decisão, de conhecer uma experiência de trabalho profissional desses americanos, né, que fazem voluntariado aqui no país, e você viu essa experiência e isso lhe tocou muito, né, pela função social que a profissão tem, tenho certeza que pela atitude desses profissionais também, né, a conduta deles. E você já se imagina assim, qual é a área que vai querer atuar dentro da medicina? Eu sei que isso muda ao longo da carreira, está iniciando agora, né? Já vi médico dizendo, eu gosto de clínica, aí quando chega no último ano da medicina descobre que quer ser cirurgião. Às vezes a pessoa, eu quero dermatologia, termina com traumatologia. Tipo,
Mas o que eu tenho vontade hoje é de atuar em casos de emergência, seja pela traumatologia, né, que a gente lida com traumas, seja com atendimento de primeiros socorros. Inclusive, tem uma coisa que eu já falei pra minha mãe, que é: mãe, quando eu terminar essa faculdade, eu já vou logo tentar me preparar para participar do Médicos Sem Fronteiras. Assim que eu tiver tudo certinho, porque ainda tem a questão da residência, né, e tudo mais, mas quando eu tiver podendo, eu quero participar, porque foi um outro projeto também que me fez escolher a medicina. Eu gosto de ajudar pessoas que estão assim, que não veem esperança, sabe? Tanto na traumatologia, que às vezes vem casos de pessoas que estão à beira da morte, e em casos de emergência em geral, né, eu quero fazer, pode ser também cirurgia, de preferência eu queria fazer cirurgia. Pessoas que não veem, que não tem nenhuma perspectiva de que as coisas podem melhorar, porque ela está ali no último estágio de uma doença, ou acabou de sofrer um acidente seríssimo, ou então uma família num desses lugares de risco, né? Que vê os filhos morrendo por desnutrição, que é uma coisa que nem deveria mais existir a esse ponto, né? E aí, qualquer área que possa ajudar essas pessoas que não veem mais esperança, é uma área que eu quero fazer. Porque é muito satisfatório a pessoa te olhar com aquele olhar de: meu Deus, existe uma luz. Pequenininha às vezes, mas existe. Por exemplo, nesse encontro dos médicos, né, que a gente fez, às vezes a pessoa precisava de medicamentos que a gente não pode sair transportando, né, não pode comprar assim fácil. Às vezes medicamento tarja preta. Às vezes a gente atendia também famílias que tinham dependentes de drogas também e precisavam de um apoio muito maior para aquela família. Mas só da gente estar ali, dar vitamina, por exemplo, para as crianças em forma de jujubinha, só de estar ali, eles já viam alguma coisa, já viam alguma luz. Então, qualquer área da medicina que eu queira atuar, eu queria que fosse relacionada a isso, a ajudar pessoas que não têm mais esperança a ver em alguma luz. Que bacana, que conversa boa, com uma juventude inteligente, né? Além de bonita, né? Acho que além de bonita, inteligente, normalmente a gente coloca como se fossem coisas separadas, né? Na linguagem de antigamente, então por isso que no vocabulário recente essa expressão ainda aparece, mas não é o mesmo significado que tem antes. Sara, só para terminar, a palavra final é sua. Se você quiser dar um conselho, uma orientação, uma expressão de alegria, fique à vontade. Queria só fazer uma ressalva, que aqui no Profissões Femininas tivemos também uma economista, a Soraya Sá, que neste caso é a mãe que muitas vezes aparece nesta conversa aqui. Então, a Sara Amada é filha da Soraya Sá e estou amando essa entrevista de quadros, porque a gente vai conhecendo outro lado, né, de outra versão, outra possibilidade de conhecer as experiências de vocês. Então, essa jovem menina, essa jovem mulher, né, já em processo de formação profissional, tem, então, essa boa história, essa boa jornada para nos contar ao longo desse tempo. Então, a palavra é sua. Obrigada. Assim, de conselho como estudante de medicina, eu não posso dar ainda, porque eu ainda estou começando nisso, né? Mas um conselho, como uma pessoa que está começando a vida adulta, vou ser considerada agora maior de idade, né? Fazer 18 anos. Como uma pessoa que já passou da fase colégio, o que eu posso aconselhar as pessoas é não se preocupar muito com as expectativas que as pessoas têm em cima de você. Cada um tem seu próprio tempo, cada um tem suas próprias vontades. E às vezes a gente se sente desmerecido, né? Quando eu estava querendo fazer dança, ninguém me apoiava. Eu não via um apoio dos meus pais, meus amigos. Não que eles me proibissem de fazer alguma coisa, mas que eles nunca viram como algo sério. Enquanto eu via aquilo como uma coisa que eu queria levar pra frente, eles viam como um hobby. Por que você não escolhe isso como um hobby? Eles não entendiam que eu não queria um hobby. Eu queria levar aquilo pra frente, até hoje eu quero. Então, eu acho que muitos jovens, eles se preocupam demais com as expectativas que as pessoas têm em cima deles e esquecem de investir em si mesmo. Às vezes a gente precisa de tempo para pensar, a gente precisa de tempo para se conhecer. E no meu caso é raríssimo de ter uma pessoa com 17 anos entrando na faculdade, porque tem muita gente que precisa de mais tempo. Às vezes
você vê pessoas de 25 anos, por exemplo, entrando na faculdade porque já tinham feito outra, descobriram que não era aquilo e foi trocar. Então não é uma coisa que você precisa escolher agora. Você pode ter seu tempo e ignorar esses comentários que te diminuem ou que diz: ah, mas por que você não faz isso? Inclusive, tem muita gente que fala da medicina como uma grande profissão que mudou o mundo, mas a base da medicina quem fez foi biólogo e botânico. Uhum. A- Isso mesmo. as leis, as primeiras leis da genética, né, assim, quem descobriu a genética era um botânico, ele fez teste com ervilha. Então, os médicos são uma profissão científica até recente, porque antes deles a gente não podia, os médicos não podiam estudar em corpo. Então a gente tem que lembrar que todas as outras profissões são importantes, você é uma pessoa importante e você precisa de tempo para saber qual é o seu lugar no mundo e independente do lugar que você escolher ficar, aquele lugar é importante. Se você quiser ser dançarino, você vai ajudar pessoas, porque é um entretenimento e as pessoas quando elas se identificam com algo, elas se entretêm com algo, aquilo melhora elas, sabe? É transformador. Eu já me senti totalmente salva por artistas por fazerem uma música que pra mim era pra mim, sabe? Então qualquer profissão é uma boa profissão. Você vai estar contribuindo de alguma forma para a sociedade. Então, esse é o recado que eu queria que as pessoas recebessem.